Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha alma imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje iniciaremos a nossa série de meditações em preparação do Natal, contando o conto Cantigas de Natal. E hoje, mais especificamente, vamos contar a parte do conto que se denomina Cantiga da Mansidão. Antes de entrar na Cantiga da Mansidão, vamos fazer uma pequena introdução. E peço que vocês se esforcem para entrar no conto, para refletir sobre o conto. Já começo a contar resumidamente o grande conto Cantigas de Natal. Que criança não gostaria, se fosse possível, de entrar num castelo do mundo dos sonhos? Se fosse dado essa possível oportunidade, essa incrível oportunidade, pois eu tive o privilégio de satisfazer esse sonho, esse desejo de ingressar nesse castelo. O palácio possuía inúmeras janelas, todas cercadas de milhares de estrelas cintilantes, e as paredes da sua fachada mudavam continuamente de cor. Crianças do lado de dentro das janelas, acompanhadas pelos seus anjos da guarda, cantavam as mais belas cantigas de Natal de todo o mundo. E o fato de eu ter uma voz afinada foi a chave da porta de entrada do Castelo Encantado. E foi ali que eu voltei a sonhar, depois de muitos anos, desde a perda dos meus queridos pais. E o maestro do coral infantil, Oswaldo Balestro, foi o responsável por abrir para mim o mundo dos sonhos, quando disse a nós, crianças cantoras: minhas crianças, antes de iniciar os ensaios, gostaria de lhes contar a história das canções de Natal e como elas abrem o coração dos ouvintes para que o menino Deus possa nascer e se abrigar lá dentro. Os corais natalinos são muito antigos. O primeiro foi formado apenas por anjos, precisamente no dia do primeiro Natal, quando nos arredores da cidade de Belém entoaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Não conhecemos a melodia angélica desta cantiga. Conhecemos somente a que o Papa Telésforo, no século II, compôs para a letra. Nesse momento, enquanto falava isso, o maestro Oswaldo cantou com sua voz possante, afinadíssima, o hino Glória in excelsis Deo. Escutei pela primeira vez na vida, e sua interpretação me emocionou muito, não só a mim, mas a todas as crianças do coral que aplaudimos intensamente quando ele encerrou a música. Ao cessarem os aplausos, o maestro continuou a sua explanação. Dizem que sempre que um coral interpreta uma canção de Natal na Terra, ao mesmo tempo outro coral de anjos a interpreta no céu. E quando o coral é como o nosso infantil, o coral celestial é formado pelos anjos da guarda das próprias crianças. E a canção de Natal mais antiga, composta por homens, foi composta no século IV, e seu título é Jesus Refusit Omnium, e sua composição é atribuída a Santo Hilário de Poitiers. O maestro, ao falar mais uma vez de uma canção, entoa do início ao fim,
Sabia de memória a melodia e a letra em latim. Via-se claramente ser um apaixonado pelas canções de Natal. E pensava que algo de extraordinário havia nelas, como nos expôs. Não creio que uma canção de Natal seja apenas uma composição humana. Isso deve ser melhor explicado. Acredito possuir também uma fonte de inspiração divina, ou, no mínimo, angélica. Como se explicaria o fato dos corações entrarem em ressonância e se abrirem a Deus quando se interpreta uma dessas canções? Fiquei curioso por saber o que acontecia no coração das pessoas. Que história era aquela que os corações se abriam a Deus quando cantávamos canções de Natal? Quando ia perguntar ao maestro Osvaldo, ele nos continuou a narrar a história das canções de Natal, dizendo: entre as diversas músicas a serem interpretadas neste ano, estará a mais conhecida de todas. Nós a denominamos Noite Feliz. Trata-se de uma canção de Natal austríaca, e o seu título original era Stille Nacht, Noite Serena. A letra foi composta pelo padre Joseph Mohr. 2 anos depois, em 1818, foi musicada pelo seu amigo Franz Xaver Gruber, maestro e organista. A letra original foi escrita em alemão. Impressiona-me o alcance mundial dessa canção de Natal. Recebeu tradução para mais de 300 idiomas. Em todas as partes do mundo é praticamente impossível que numa apresentação de Natal um coral não a interprete. Depois apresentou uma breve história das canções de Natal e da sua expansão por diversos países do mundo. E todos ficávamos impressionadíssimos com a sua cultura musical e o domínio que demonstrava também das canções em diversas línguas. Eu, particularmente, estava contente em conhecer a verdadeira história e a proveniência das cantigas de Natal mais conhecidas, mas devo dizer que me decepcionou um pouco saber que muitas das cantigas natalinas que eu julgava serem brasileiras não passavam de tradução ou versão das cantigas estrangeiras. Perguntei então ao maestro se não existiam cantigas autenticamente brasileiras, se nós não as iríamos cantar. E o maestro Osvaldo logo tirou minhas dúvidas. Claro que existem. Embora algumas das músicas de Natal mais conhecidas do grande público no Brasil sejam estrangeiras, apenas traduzidas para o português, como Bate o Sino, que utiliza a melodia de Jingle Bells. Cantigas autenticamente brasileiras são, por exemplo, o Natal das Crianças, o samba Menino Deus, o Natal Existe. Logo, o maestro Osvaldo nos propôs iniciar um ensaio, mas aproveitei a brecha para perguntar-lhe algo que me intrigava. O senhor dizia que os corações das pessoas entram em ressonância e se abrem a Deus quando interpretamos uma dessas cantigas natalinas. Como isso ocorre? E o maestro Osvaldo começou a contar a história mais fantástica que já ouvi, dizendo: sei que muitos de vocês terão dificuldade em acreditar no que eu vou contar, pois se trata de um fato realmente extraordinário, sobrenatural. Enquanto o coral de crianças interpreta as ternas e comoventes canções de Natal, algo inacreditável acontece todos os anos. Sempre vejo vários anjos saindo do teto do Palácio Avenida, em Curitiba, sobrevoando o povo que assiste à nossa apresentação. Esses anjos parecem crianças indígenas, voando com suas imensas asas por entre a multidão num zigue-zague de deixar tonto a quem os consegue enxergar.
Cada anjo traz na mão direita uma zarabatana e na esquerda um punhado de setas diretamente recebidas de Deus. Em pleno voo, consegue lançar as setas. Recorda o que é a zarabatana? Um instrumento de sopro, que você coloca uma seta, às vezes envenenada, para fazer uma caça. E com precisão milimétrica, os anjos atingem os corações dos espectadores. A maioria das setas fica ali cravada, outras poucas caem no chão. E para que a seta penetre no coração das pessoas, é preciso que o coração esteja aberto. E as nossas cantigas de Natal são capazes de abri-la. De abrir o coração. Maestro Oswaldo contava essas histórias com muito realismo e veracidade. Suas palavras eram dotadas de tal poder de persuasão que parecia impossível não acreditar nelas, por mais incríveis que pudessem parecer. Essa história aguçou a minha curiosidade e encheu minha cabeça de perguntas. Mas quem são esses anjos? Que pessoas haviam sido atingidas pelas flechas? O que acontecera depois com as pessoas atingidas? Não tive, no entanto, tempo de fazer essas perguntas, pois iniciamos o ensaio das canções de Natal logo em seguida. Após essa introdução, entramos na parte da Cantigas da Mansidão. Ao início do ensaio seguinte, ansioso, fiz logo a pergunta ao maestro: Maestro, por que o senhor não nos fala sobre alguém que teve o coração atingido pelas setas dos anjos? E para minha surpresa, chamando-me já pelo nome, respondeu: com muito prazer, Miro. A primeira pessoa a ser atingida por uma das setas dos anjos foi o senhor Irani. Sua esposa havia rezado fervorosamente por ele, com as seguintes súplicas: meu Deus, como eu gostaria que a minha família vivesse em paz. Como tantas vezes lhe disse, meu marido é um bom homem, mas tem um temperamento muito difícil, é nervoso. Qualquer contratempo, qualquer dificuldade faz explodir, estourar. No melhor dos casos, fica resmungando, reclamando, esbravejando pelos cantos da casa. Quase sempre acaba sendo ríspido ou grosseiro. Tenho até vergonha de sair com ele para visitar parentes e amigos. Acaba tratando-os mal. Não sei se repara que até as pessoas, antes mais amigas, já o estão evitando. Se na rua ou na casa dos outros já é grosseiro, imagina em casa, é pior ainda. Parece que já perdeu a compostura. Quando fica nervoso, sai do sério. Passa a insultar a todos com palavrões que eu teria vergonha de relatar. Sei também que não é preciso. O Senhor conhece melhor. Perguntei então: Deus escutou a oração dessa mulher? E o maestro Oswaldo, com a firmeza da sua fé, disse: Miro, Deus sempre escuta as orações. E sorrindo acrescentou: por acaso Deus é surdo? Deus pediu aos seus anjos que fizessem de tudo para atender os seus pedidos. Revelou-lhes, para isso, uma oportunidade única, o espetáculo do Palácio Avenida, a qual o senhor Irani estaria presente com toda a família. O anjo chamado Sonhador se encarregou de cumprir a sua missão. Não sem antes recordar a aula magistral de Deus pronunciada logo após o pecado original dos homens. No dia em que o senhor Irani e a família foram assistir à apresentação do nosso coral, o anjo se colocou a postos. O coral entoou a canção Noite Feliz. E o coração do senhor Irani foi acalmando-se ao ouvir: Noite feliz, noite de paz. Ó Senhor, Deus de amor, quão afável o seu coração, que quiseste nascer nosso irmão.
Ele imediatamente reconheceu-se carente dessa paz e desejou ter um coração afável como o do menino Jesus. Nesse momento, seu coração se abriu e o anjo sonhador, não desperdiçando a oportunidade, lançou com a sua zarabatana a seta da mansidão, de efeito prolongado e tardio, antes que seu coração fechasse novamente. Fiquei irrequieto e apreensivo ao saber que anjos disparavam setas nos corações das pessoas. Pensativo, me questionava quais seriam os efeitos dessas setas, e cativado pelas palavras do maestro Osvaldo, ouvi o desenrolar da história. Naquela noite, a esposa estranhou a reação do senhor Irani. Ao voltar para casa, ele agradeceu a ela por lhe ter convidado para assistir ao espetáculo, sem reclamar de nada, nem do aperto da multidão, nem da garoa que começava a cair durante a apresentação. E para o seu maior espanto, antes de dormir, desejou-lhe uma boa noite. A esposa começou a desconfiar de que algo surpreendente estava acontecendo ou por acontecer. O senhor Irani foi logo para a cama dormir. Encontrava-se cansado e mal disposto. Sob o efeito da seta fincada no coração, pôs-se a sonhar. E o sonho daquela noite foi muito agitado. Tornou-se um verdadeiro pesadelo. No sonho, ele caminhava das ruas escuras em direção à sua residência, acompanhado de um enorme cão de guarda. Ao chegar à sua moradia, em vez de deixar o cachorro na rua, resolveu levá-lo para dentro da casa. Para o seu espanto, mal entrou, o animal totalmente raivoso e fora de si, começou a avançar e a atacar todas as pessoas da sua família. Embora no sonho, o senhor Irani segurasse a coleira do cão com firmeza, não tinha força para conter o ataque à esposa e aos filhos. Por mais que enchesse o cão de bordoadas, não conseguia freá-lo, nem impedir que abocanhasse e ferisse gravemente as pessoas que mais amava. A certa altura, finalmente, conseguiu desviar a atenção do cão para si mesmo. O animal passou a atacá-lo. Desesperado, o senhor Irani gritava por Deus. Despertou do pesadelo, agitado e suando frio. Foi quando levou um susto ainda maior. Sentado na cama, aos seus pés, estava o anjo sonhador. Esse lhe explicou o motivo da aparição. Como suplicava por Deus, ele me enviou para tranquilizar-te. O homem sentiu uma pontada no peito. Não se sabe se pelo susto ao ver um anjo ou se pela flecha ainda cravada no coração. Porém, logo foi se acalmando. A presença do anjo lhe transmitia uma enorme paz. Já sereno, resolveu perguntar ao anjo o significado daquele terrível pesadelo. Acabo de ter o pesadelo mais real e horrível da minha vida. Por favor, seria capaz de me explicar o seu significado? O anjo lhe respondeu: para isso Deus me enviou a você. Não pense que o cão raivoso do seu sonho está fora de você. Não está? Durante anos, alimenta-o no seu interior, sem que agora possa controlá-lo. Assim, acaba avançando e atacando as pessoas que mais ama. Viu a fisionomia de dor nas feições da sua esposa e dos seus filhos quando os ataca? Mas o cão também me atacava, retrucou o senhor Irani.
O anjo disse: sem dúvida, você é a pessoa mais atingida, atacada, machucada por esse cão raivoso que está dentro de si. Ao terminar de dizer isso, o anjo desapareceu da vista daquele homem que já tinha tema de sobra para refletir. Nos dias que se passaram até o Natal, o senhor Irani parecia outro. Esforçava-se por não falar quando se alterava e ficava nervoso. Procurava ser afável com cada um. Passou a rezar a Deus, pedindo graças que lhe curassem o coração, tornando manso e paciente. E assim, na véspera do Natal, puderam ter realmente uma noite feliz e serena, como ele ouvira na canção. É normal que uma pessoa tão irada assim tenha de vez em quando uma recaída. E quando alguma vez escapavam-lhe palavras um pouco mais duras, sentia uma pontada no coração, acompanhada de uma dor profunda e insistente. Imediatamente recordava do sonho e pedia perdão a Deus e desculpa a todos, voltando a tratá-los delicada e amorosamente. A esposa percebeu logo a mudança de comportamento do marido e ficou muito agradecida a Deus por lhe ter ouvido as preces. Eu já estava boquiaberto com a história que o maestro Osvaldo nos contava. E ele continua a história dizendo: não pense, porém, que o senhor Irani foi a única pessoa da família a ser atingida pela seta do anjo. Sua esposa, que rezara pelas demais pessoas da família, pedindo as suas conversões, tinha feito a seguinte oração por sua filha: meu Deus, devido às grosserias do meu marido, noto que a minha filha, a Melinda, mais conhecida como Mel, fica muito ressentida e magoada com o pai, e visa até mesmo falar com ele. Por mais que eu diga que tem de procurar entender o temperamento e perdoar as ofensas do passado, ela argumenta dizendo que não é possível e que por mais que tente, não consegue. Quando o pai ofende, não revida, mas depois volta ao assunto, prometendo a si mesma vingar-se dele. Já chegou a dizer-me que irá devolver tudo bem devolvidinho. Senhor, peço encarecidamente que amoleça um pouco o seu coração e a ensine a perdoar. Foi o mesmo anjo, o sonhador, quem ficou encarregado de atender a oração daquela senhora com relação à filha. Maestro Osvaldo passou a relatar como o coração de Mel se abriu a Deus. O nosso coral cantava a música O Natal Existe. Aquela música cuja letra diz: quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. A jovem começou a pensar que não devia olhar para trás, para lamentar-se tanto do passado. O amor devia ser tão grande que possibilitasse vencer a dor pelas ofensas sofridas. Nesse exato momento, seu coração se abriu a Deus. O anjo sonhador tomou rapidamente a seta da mansidão, caprichou bem na pontaria, com a sua zarabatana, acertou-lhe uma seta em cheio no seu coração. Mel, naquela mesma noite, acabou tendo um sonho muito estranho. Viu uma linda menina, bem pequenina, de 2 anos aproximadamente. E quando se aproximou da menina, viu que tinha os braços cobertos de feridas, o que lhe deu muita compaixão. Pegou a menininha no colo e perguntou quem a machucava tanto. E a criança nada respondia.
Foi quando percebeu que a criança cutucava uma ferida do próprio braço, que imediatamente voltava a sangrar. Mel disse a ela: "Não faça isso. Assim suas feridas não vão cicatrizar. Veja como você está com o braço todo marcado de cicatrizes. Seu braço vai ficar muito feio." Mas parecia que a menininha não entendia isso, pois continuava a mexer nas feridas, a cutucá-las. A jovem segurou firme o seu braço e a menininha começou a chorar, abrindo o maior berreiro. Assustada, a moça acordou. Mais assustada ficou quando viu um anjo ao lado da sua cama. Sentou-se de um único salto, cobrindo a cabeça com um lençol. O anjo acalmou, dizendo: "Venho da parte de Deus, eu só quero o teu bem." E a voz do anjo tinha um poder especial de tranquilizar rapidamente os seres humanos. A jovem descobriu lentamente a sua cabeça e, sentindo confiança, dirigiu-se ao anjo. "Tive um pesadelo em que vi uma menininha com os braços totalmente machucados e eu queria ajudá-la. Gostaria de saber se essa menina é real ou se não passa de um sonho, produto da minha mente. Se é real essa criaturinha, é bem real. É você mesma." A jovem, assombrada, pois não se reconhecia na criança, perguntou: "Eu quando era pequena?" "Não, é você agora. É uma imagem da sua alma infantil e frágil. E as feridas não cicatrizadas são as que não se fecharam porque você não para de cutucá-las, lembrando-se das ofensas, dos maltratos do passado. Se não mudar de atitude, as cicatrizes poderão ser irreversíveis." E a moça desconcertada, quis saber o que poderia fazer para mudar. O anjo, porém, não lhe quis dar um conselho direto, simplesmente disse: "Não se preocupe, volte a dormir." Mal pegou no sonho, Mel teve outro pesadelo. Desfilava rapidamente na sua cabeça todos os pecados que cometera na vida. A maldade por trás de cada um era patente e inegável. Era algo desesperador. Logo, começou a passar-lhe também em sonho todas as confissões que realizara na vida, com a certeza de que todos aqueles pecados já tinham sido perdoados por Deus. Encheu-se de esperança ao lembrar de que, por mais que caísse de novo, Deus era capaz de perdoá-la sempre. A moça entendeu bem a mensagem do sonho. Como após esse sonho em que tocara a misericórdia de Deus para com ela, teria a ousadia de não perdoar o seu pai. Ela notou que, ao acordar, as disposições para com seu pai mudaram, sem que ela tivesse feito nada para que isso acontecesse. Não possuía mais os sentimentos ruins que antes lhe invadiam o coração. Eu já começava a ficar impressionado com as mudanças que o anjo especialista em sonhos tinha conseguido nos membros daquela família. Contudo, o maestro Osvaldo ainda tinha mais recordações a nos relatar. E continuou dizendo: "A esposa do senhor Ani é uma daquelas senhoras que, quando começam a rezar, lembram-se praticamente de todos os parentes e amigos." Tinha intercedido também pelo seu filho adolescente, o Riquelme, rezando assim: "Meu filho, o Rick, como o senhor bem sabe, é um adolescente de bom coração, um bom rapaz, muito sensível, mas não sabe lidar com os defeitos do pai e da irmã. Frequentemente se isola. Nós só notamos que está sofrendo e muito quando tem algumas reações infantis, desproporcionais, bate a porta do quarto, deixa-nos falando sozinho, sai chutando o cachorro, ou, o que é pior ainda, fica mudo durante dias a fio. Ó meu Deus,
Peço que o Senhor o ajude a lidar com os próprios sentimentos. Riquelme, no dia em que assistia ao nosso espetáculo natalino, ouvia as canções de Natal com certa reserva. Até gostava e se emocionava com as nossas músicas, mas não queria mostrar de forma alguma seus sentimentos. Preconceituosamente considerava isso uma fraqueza. O inimigo se aproveitava da situação dizendo ao ouvido que o espetáculo era uma apelação sentimental e que não podia deixar se envolver por essas músicas melosas. E com isso seu coração não se abria totalmente a Deus. Até que cantamos um sambinha de Natal, chamado Menino Deus. A canção começou com uma boa batucada, que acabou desarmando o coração do Riquelme. Depois, a beleza da letra o envolveu na sua simplicidade. E a letra dizia: raiou, resplandeceu, iluminou. Na barra do dia o canto do galo ecoou, a flor se abriu, a gota de orvalho brilhou, quando a manhã surgiu dos dedos de Nosso Senhor. E a paz amanheceu sobre o país e todo mundo se tornou feliz. Mas foi porque a boa nova aconteceu. O menino Deus nasceu. E nesse momento, pensou que devia agir com mais calma, para ter mais paz no coração. Só assim seria feliz. E depois que seu coração se abriu, e antes que o inimigo de Deus tratasse de fechá-lo, o anjo sonhador disparou mais uma seta certeira. Como já podemos imaginar, o adolescente, ao dormir, teve um sonho marcante. Foi um pesadelo em que se encontrava no meio de uma grande inundação, cuja correnteza carregava objetos, móveis, até pessoas eram arrastadas pelas águas. No sonho, entretanto, o jovem se encontrava em um lugar seco e seguro. De repente, viu pai, mãe e irmã sendo levados pela fúria da torrente que passava a poucos metros dele. O pior é que nem se mexia para tentar salvá-los. Foi quando acordou muito assustado e perguntando-se: por que no sonho eu fiquei parado? Eu não fiz nada para impedir que fossem arrastados pela correnteza? E ouviu a resposta em bom tom: porque você já acostumou a não fazer nada pelas pessoas que mais ama. O rapaz começou a dizer: quem é você? Queira se mostrar. E antes de aparecer em forma humana, pois já tinha reparado no susto que dera aos demais membros da família, o anjo preparou sua aparição, dizendo: eu sou um anjo que Deus enviou para lhe ajudar. Só então apareceu na sua frente e o jovem quis saber: você pode realmente me explicar o pesadelo que eu tive? O anjo lhe disse: não se preocupe, volte a deitar-se. E ao voltar a dormir, começou a sonhar. Viu no seu sonho o motivo da inundação do sonho anterior. A água que subia da represa não era liberada, canalizada, e ia se acumulando, aumentando o seu nível, até que a força acumulada fazia romper a barragem, provocando a inundação. Quando acordou, estava totalmente convencido de que era preciso liberar pouco a pouco a irritação para que não se acumulasse. É preciso aprender a canalizar bem a sua energia interior, a fim de fazer o bem aos outros. E assim ele começou a agir, rezando pelas pessoas da família, cuidando de fazer as correções oportunas aos colegas e à irmã, de forma positiva, amável. E após ouvir as histórias dessa família, comentei com o maestro: é impressionante a virada que nossas canções podem provocar na vida das pessoas. Imagino que o Natal dessa família, depois de assistir ao nosso coral, foi bem diferente dos anteriores. E o maestro completou: a oração da senhora foi totalmente atendida. Nos dias que decorreram desde a apresentação das nossas cantigas até o Natal, o filho adolescente se ofereceu para ajudar a mãe a montar o presépio na sala de estar. Fiz questão de colocar um belo anjo no presépio, batizando com o nome de Anjo Sonhador.
O pai e a irmã gostaram do apelido, embora nenhum deles tivesse contado aos outros a aparição ocorrida. Somente a mãe não entendia o porquê daquele nome. Mas isso não lhe importava. De fato, a mãe observava tudo o que estava acontecendo e somente agradecia a Deus. Alegremente, ela montando o presépio e colocando os enfeites pela casa. Já na véspera de Natal, caprichou como nunca na preparação da ceia. O que ela não esperava era a bela surpresa que estava por vir. O filho adolescente preparou um cancioneiro com praticamente todas as canções de Natal mais conhecidas. Fez 4 exemplares, um para cada pessoa da família. Mel, que sabia tocar o violão, ao saber da ideia do irmão, pegou um dos cancioneiros e tirou todos os acordes de cada música. Aquela família passou a noite feliz cantando animadamente cantigas que saíam do fundo do seu coração. O mais surpreendente, então, aconteceu. O Sr. Ani disse que queria cantar uma cantiga que havia aprendido quando era criança em Portugal e que não estava no cancioneiro que foi feito recentemente. E com voz emocionada entoou uma letra singela da sua terra natal. Um Feliz Natal, paz e harmonia, um Feliz Natal, com muita alegria. Cantam os hinos paz e amor, nasceu o Salvador. Põe na tua janela uma luz acesa para todos verem e terem certeza. É Natal, é Natal. E assim termina essa parte do conto de Natal denominada Cantiga da Mansidão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.